Ciência Espírita. Dr. Pinheiro Guedes. Sobre o autor e o livro. 8ª edição, 1992. É provável que muitos não saibam quem foi Dr. Pinheiro Guedes, cuja projeção no movimento espiritualista vem ainda do tempo do Império. Pinheiro Guedes, médico na corte, oficial do Exército, foi senador da República, justamente quando se instalou a Assembleia Constituinte de 1890, que elaborou a primeira Constituição Republicana do Brasil. Era Pinheiro Guedes, nessa ocasião, representante de Mato Grosso, ao lado de Joaquim Murtinho. Da independência de seu caráter e sinceridade de suas convicções, é prova o fato de haver Pinheiro Guedes, com Ângelo Torteroli e outros espiritualistas da época, encabeçado uma comissão que foi à presença de Pedro II oferecer uma coleção de obras espíritas ao magnânimo imperador do Brasil. Ciência Espírita prova, de início, que a medicina se originou do espiritismo e demonstra a perfeita entrosagem entre o corpo, que o médico trata, e o espírito, que preside a formação desse corpo, desde a sua fase inicial. Daí a extraordinária vantagem do médico que, possuidor da ciência humana, é também conhecedor da ciência espírita. Nesta ordem de ideias, o Dr. Pinheiro Guedes é de uma clareza admirável, e se torna irresistivelmente fascinante quando explica, sob a luz da ciência espírita, os fenômenos comumente designados como histerismo, loucura e outros. Ciência espírita analisa e expõe a origem, a natureza e a evolução da alma, a criação das matérias, o papel de átomos e células, a formação dos seres, a força psíquica, etc. Uma série de temas interessantes, proporcionando novos e utilíssimos conhecimentos a todos, numa linguagem clara, simples e persuasiva, dirigida mais ao raciocínio do leitor do que às suas próprias crenças e sentimentos religiosos assim. Vazado em linguagem acessível a qualquer curioso das relações entre a medicina, ciência materialista por excelência, e o espiritualismo. Ciência espírita é valiosa contribuição científica do estudo do espiritismo. Mais do que a clareza com que expõe suas ideias espiritualistas, impressiona o leitor destas páginas do médico brasileiro Pinheiro Guedes sua visão, talvez dissessemos melhor, sua intuição, ao tratar de assunto tão transcendente, em face de uma ciência materialista como a medicina. À medida que o leitor se vai assenhoreando dos fascinantes conhecimentos sobre a vida fora da matéria, segundo o raciocínio metódico e persuasivo do autor desta obra, desdobra-se aos seus olhos novo panorama, até então desconhecido. Sua oferenda aos mestres, que me ensinaram a conhecer o corpo, deixa entrever que o autor, há quase 100 anos atrás, confiava em que, mais cedo ou mais tarde, esta obra despertaria o interesse de estudiosos ou simples curiosos dos fatos e fenômenos da vida fora da matéria, tão extraordinária em sua fremente palpitação como na silenciosa manifestação dos seres e coisas. De que ele não se enganava, prova mais esta edição de Ciência Espírita, cujos editores merecem congratulações, não só pela divulgação que proporciona dos conhecimentos por ela prodigalizados, como pela justiça que praticam, retirando do ouvido páginas tão expressivas. Prefácio. O homem esclarecido tem por dever servir-se da palavra ou da pena para explanar a verdade. Quem isso pode fazer e não faz demonstra ser inimigo do progresso, da paz, da harmonia fraterna, e sua vida será improfícua, prejudicial à sua própria alma e à coletividade, pois criará em volta de si um ambiente de obsessão permanente, tornando-se, conforme Camilo dizia, um militante a mais no exército dos infelizes. A pesquisa da verdade leva o estudioso à certeza do que seja a vida na terra e no espaço, e a convicção do dever a cumprir neste mundo, para onde se vem certo de que só pelo trabalho, na luta pela vida, é que poderá o espírito aperfeiçoar-se, e que, portanto, ele não pode, nem deve, ser refratário ao trabalho nem à reforma de usos e costumes.
Dentre os poucos que têm sabido ser estudiosos da doutrina da verdade, destacamos, com justificado orgulho, o Dr. Antônio Pinheiro Guedes, médico investigador, valoroso e humanitário, verdadeiro sacerdote do bem, que sempre viveu preso aos estudos, cooperando, decididamente, para a descoberta da verdade, pois, não se conformando com os limitados conhecimentos sobre a vida física, buscou, inteligentemente, os da vida espiritual. Soube, como nenhum outro, romper o véu dos preconceitos sociais e científicos, transpor-se às coisas transcendentes, e perscrutando a alma, descreveu-a com tanta clareza e precisão, como sabia descrever ou escalpelar um cadáver, lecionando a anatomia e a mocidade acadêmica. Cultuando a memória desse sábio brasileiro hoje enfileirado à pleiade dos espíritos superiores, no astral superior, que pontificam nas casas racionalistas, julgamos de bom alvitre pedir aos descendentes do Dr. Pinheiro Guedes permissão para a reedição de sua primorosa obra Ciência Espírita, no que, felizmente, fomos bem-sucedidos, pois seus legítimos herdeiros nos autorizaram, movidos pelos mesmos desejos e pensamentos nossos e certamente do ilustre autor, esclarecer a humanidade, e foram mais além, doaram-na definitivamente ao Centro Redentor. Trabalha o espírito de Antônio Pinheiro Guedes no espaço superior com mais amplitude do que quando agrilhoado ao corpo, não existindo hoje para ele fronteiras ou nacionalidades, e como partícula do grande foco, impulsiona a humanidade para a fraternidade universal. Não visamos lisonjear essa alma, mesmo porque sabemos de nenhuma valia os elogios, justos ou não, para a vida da eternidade, que exige a prática de boas ações e obras, enquanto na terra tudo é efêmeros, riquezas materiais e destaques pessoais são, por vezes, a ruína da vida espiritual, pois quer a fortuna monetária, quer a intelectual, são consequências de compromissos astrais assumidos, para deles se fazer bom uso na vida terrena. Entretanto, pouquíssimos são os que levam a cabo tais compromissos, a vaidade e a ostentação cegam as almas, levando-as à perturbação, à vida de aparências, e fazendo-as esquecer por completo os sérios compromissos assumidos em lucidez espiritual. Contudo, é dever nosso falar claramente ao leitor, ao nos referirmos ao autor desta obra, para que de antemão fique sabedor de que foi no Brasil onde primeiro e melhor se escreveu sobre Espiritismo, cabendo, portanto, ao nosso país, como já o vem afirmando o racionalismo cristão em suas obras, a glória da descoberta da verdade, tal qual a desejava transmitir à humanidade a grandiosa alma de Jesus. Pinheiro Guedes não foi um simples médico investigador, mas também um valoroso instrumento das forças superiores, às quais serviu docilmente pois se prestou, tanto quanto lhe foi possível, a ser o seu porta-voz entre a elite social e cientista, justamente para despertar aquele meio, o mais refratário à concepção da verdade, e não continuar a ser dito que o espiritismo é obra de nulos, analfabetos ou imbecis saídos da plebe. Da plebe, entretanto, saíram Jesus, Viriato, Joana d'Arc, Galileu, Edison e tantos outros luminares da humanidade, e nem por isso vemos menosprezadas as suas obras. Esta obra enriquecerá a biblioteca de doutos e simples estudiosos da vida fora da matéria, fazendo parte do racionalismo cristão, iluminará a estrada da vida dos que desejam viver e não vegetar neste mundo de misérias. Os editores. Dedicatória. A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, homenagem do autor. A faculdade. Tendo aprendido a conhecer a alma, consignei-o nestas páginas, que trago como oferendas aos mestres, que me ensinaram a conhecer o corpo. Não é rica nem mesmo vistosa a oferta, mas é real e valiosa conquista, prêmio fecundo e galardão das lucubrações e pesquisas feitas no ignoto. Ó repositório e manancial das doutrinas hipocráticas, acorrem estas revelações, quais silfos alígeros, portadoras da suma das doutrinas pitagóricas.
Et nunc. Ad posteros. Dr. Pinheiro Guedes. Ao leitor. A opinião pública, mal orientada até por cultores do espiritismo, parece convencida de que é mais uma seita religiosa, acrescida às que já existiam, vegetando como parasitas à sombra da frondosa árvore do cristianismo. Tem sido induzida em erro, ciente ou inconsciente, pela imprensa, pelos sectários de todas as seitas religiosas, pelos médicos e até por espíritas que, seduzidos pelas consequências ou efeitos morais resultantes do conhecimento da doutrina, consideram-na uma religião. A imprensa assoalha que o espiritismo é a mais perniciosa de todas as doutrinas filosóficas. Os religiosos, e não religiosos, proclamam do púlpito e pela sua imprensa que ele é obra do demônio e o maior inimigo da Igreja. Os médicos, na sua maioria, propalam que ele povoa os hospitais de alienados e os cemitérios. São as mil bocas da ignorância pretensiosa, do obscurantismo científico, da intolerância religiosa e do fanatismo estúpido que vociferam contra aquilo que não conhecem. Essa grita infrene, toda essa celeuma, fez surgir em meu espírito a ideia de oferecer aos espíritas, aos médicos, aos sectários, à imprensa e ao povo estas páginas em que lhes mostro. Ao povo, que o espiritismo é como um farol, que guia o navegante ao porto. À imprensa, que ele é a mais racional, a mais consoladora de todas as filosofias, se não a verdadeira filosofia, porque nos eleva e conforta a alma. Aos sectários de todas as seitas religiosas, que ele é o guia seguro nas jornadas infinitas para Deus, e não um inimigo da religião, não a condena, antes a justifica. Aos médicos, que ele não só não é um túmulo, mas antes um berço, onde primeiro se embalou a divina arte de curar, não é a morte, antes da vida, que em vez de povoar as colônias e hospitais de alienados, abre-lhes as portas, para fazer sair desses ergástulos, casas de torturas, antros de horror, alguns infelizes que para lá foram empurrados pela mão da medicina materialista. Aos espíritas, místicos ou fanáticos, que ele não só não apresenta nenhum dos requisitos das seitas religiosas, não tem templos, nem sacerdotes, nem culto externo, mas possui caráter e preenche os requisitos das ciências, emprega métodos, processos e instrumentos que lhes são peculiares, para o estudo, observação e análise dos fatos que constituem o seu objeto. Este trabalho é talvez como a faísca elétrica que, atravessando as nuvens carregadas de eletricidade, despede raios e trovões, e as desmancha em tempestades. Ele vai atravessar as hordas adversas, agitá-las, sacudi-las, com as verdades contidas em suas páginas. Prevendo contestações e até invectivas, conto de antemão com a crítica. Não a temo, antes a desejo, que venha, severa mas séria e justa. Não tenho pretensão de haver feito trabalho sem senão. Não há obra humana perfeita. Não espero aplausos. Não viso a glória, mas a verdade. Dr. Pinheiro Guedes, Niterói, 13 de agosto de 1900. Origem da medicina. A medicina, como arte de curar, é filha legítima do espiritismo. Estranha, ousada e paradoxal parecerá essa proposição àqueles que não conhecem a doutrina espírita e ignoram as origens da ciência hipocrática. A história, entretanto, dá testemunho e provas de sua veracidade, não obstante o véu de longevidade, brumas dos tempos e dos envolverem num manto de trevas o início, as origens de todas as artes, se não de todas as coisas. A crítica, porém, armada de fino escalpelo, rasga esses véus, e, se ela não puder fazer, a razão, analisando os fatos, procurando analogias, sopesando-lhes o valor, cria focos de luz que iluminam as trevas, espancam as brumas. Percorrendo os domínios da história, penetremos no território da mitologia, onde a imaginação, artista incomparável, cria lendas misteriosas, envolvendo a verdade em roupagens fantásticas,
que a velam e escondem a olhos inexpertos. Aí, nessa região, onde a fantasia domina como rainha absoluta, vamos encontrar o berço da medicina, nos templos erguidos em honra de Esculápio, o criador da arte de curar, o deus da medicina. Os serventuários desses templos, seus sacerdotes, eram chamados Asclepíades, do nome de Esculápio, Asclepios, em grego, e assim também eram denominados os templos, onde os doentes iam pedir remédios para os seus males, e também, quando curados, vinham depor, em testemunho de gratidão, a descrição dos seus sofrimentos e a indicação dos remédios com que se curavam. Entre outros lugares, a ilha de Cos, pátria de Hipócrates, possui um desses templos. Foi aí, muito naturalmente, que o pai da medicina encontrou os materiais com que seu grande espírito construiu os alicerces da ciência médica. Não só em Cos, mas em Epidauro, Siracusa, Pérgamo, Esmirna e Atenas, mas também em Delfos, certamente, onde havia o mais célebre dos templos, cujo ofício divino, divinum est opus sedare dolorem, era a cura das moléstias. Foi Hipócrates buscar as primeiras noções da divina arte de curar. Se, em Cos e nas outras cidades onde havia Asclepions, templos de Esculápio, eram sacerdotes que oficiavam, discípulos ou descendentes de Esculápio, assim não era em Delfos, e isto é importante sob o nosso ponto de vista, é argumento-chave de Abóbada, em Delfos, cujo templo era dedicado a Apolo, o oficiante era uma pitonisa. A pitonisa, sacerdotisa de Apolo, era uma mulher do povo, de condição humilde, obscura, sem instrução nem educação, virgem ou velha recolhida ao templo onde permanecia isolada, só proferia os oráculos em certos dias sentada na trípode, sob a qual havia uma abertura ou fenda no chão, de onde subiam vapores aromáticos. E assim mergulhada numa atmosfera de perfumes era tomada de fortíssima agitação, e então começava a falar, emitindo oráculos, ou respostas às interrogações que lhe eram dirigidas, ou sentenças, que eram religiosamente registradas e guardadas pelos sacerdotes ou serventuários do templo. A pitonisa é, portanto, um médium. Essa era a convicção dos sacerdotes e do povo, que acreditavam ser um espírito divino que lhes falava por intermédio daquela mulher. Assim pois, a medicina, como arte de curar, tem a sua origem nas revelações dos espíritos. Afirmei e demonstrei que a medicina, como arte de curar, se deve à comunicação dos espíritos, e o fiz baseando-me na história. Essa argumentação, entretanto, a meu ver, não é a melhor. Constitui apenas um elemento de convicção, a ratione, parece-me, a demonstração é mais compreensível, mais convincente, cala mais fundo, torna-se incontestável, os seus argumentos, os elementos de convicção encontram-se em toda parte, somente é preciso saber vê-los. Assim, a dor, o sofrimento, a moléstia. Ninguém o contestará. Ninguém tentará sequer pô-lo em dúvida. São contingências da vida inerentes à criatura, são consequência inevitável, quase necessária da luta do vivente com a natureza, do organismo com o ambiente e o meio em que surge e se desenvolve. A dor material ou moral, um sofrimento qualquer é, desgraçadamente, uma necessidade da vida. Sem isso não haveria progresso, pois que este produto da atividade pela liberdade tem sua origem na necessidade, que significa falta, falta que representa um sofrimento, sofrimento que traduz a dor. A existência da primeira família humana foi, de certo, a mais precária que se possa imaginar. Seres fracos, ignorantes, desprovidos de tudo, sujeitos às intempéries e às mil vicissitudes da vida, a dor, o sofrimento, a moléstia, foram, sem dúvida, seus companheiros desde os primeiros anos. Em tais condições, como prover às suas necessidades? Como conjurar seus males, obviar o sofrimento, aliviar a dor? A observação do que ainda se dá em nossos dias,
dos fatos que ocorrem por toda parte, cotidianamente, responde a essas interrogações. Quando sentimos uma dor, levamos a mão ao sítio doloroso, instintiva, automaticamente, ou para afastar a causa ou para alívio. É por essa razão, indubitavelmente, que a mitologia dá ao pai ao mestre de Esculápio o nome de Chiron, nome derivado do vocabulário grego, que significa mão. O silvícola recorre ao pajé, que é o ser sacerdote, o intermediário entre ele e a divindade, aquele que fala com Tupã, de quem recebe ordens e bálsamos. Ainda mais, quem se sente ferido, aquele a quem a dor punge, esse grita por socorro, mesmo achando-se só e num deserto, pede, implora auxílio, auxílio que só pode vir da sabedoria do poder infinito, que é Deus, por intermédio dos executores de sua vontade que são os espíritos. Deus, inteligência suprema, alma do universo, só age indiretamente, posto que esteja presente em toda parte. Assim como o espírito humano está no corpo todo, que é feitura sua, e só age por intermédio dos nervos, assim também pode-se afirmar, por analogia, que Deus, inteligência suprema, alma do universo, que é a feitura sua, só age indiretamente. E pois, quer apelando para o auxílio divino direto, instintivamente, o que quer dizer por intuição ou sugestão, porque o instinto é faculdade intelectiva do espírito, quer recorrendo a um intermediário, o homem primitivo só achou recursos para debelar os seus males na intervenção direta ou indireta dos espíritos. E, portanto, a medicina, como arte de curar, é filha legítima do espiritismo. Espiritologia. O espiritismo é a ciência das ciências, ele as unifica em uma síntese admirável. O espiritismo é ciência profunda, vasta, eclética, cujo estudo fornece conhecimentos, não só sobre o homem espiritual, mas também sobre o homem corpóreo, e ensinamentos de ordem moral e de ordem intelectual. Ele nos faz compreender melhor o mecanismo das funções, não só das psíquicas ou mentais, mas também das orgânicas ou vitais, e as relações da alma com o corpo, cujas perturbações são causas predisponentes e até determinantes de estados mórbidos. O sono, quer o natural quer o provocado pela hipnose ou pelos anestésicos, assim como os sonhos e as alucinações, não podem ser explicados de modo compreensível, racional e satisfatoriamente pelos processos fisiológicos comuns e ordinários da escola organicista ou materialista. O sono é a supressão das funções de relação, é a suspensão da atividade psíquica, a quase cessação da vida animal. Durante o sono o corpo repousa e a alma descansa. Enquanto repousa, o corpo repara as suas perdas, refaz-se, e a alma retempera-se, aprestando-se para a luta, enquanto descansa. O sono, como a vigília, é um modo de ser do vivente, ambos afirmam a existência, em antítese, pois a vida é dupla, vegetativa ou orgânica, animal ou de relação. As escolas materialistas procuram explicar o sono, quer o natural quer artificial, provocado mórbido, por uma espécie de paralisia do cérebro, devido à sua compressão, ora pela falta, ora pela superabundância de sangue. Incontestavelmente, tanto a anemia como a congestão acompanham ou se apresentam no sono, dado o sono, natural, provocado mórbido, o aparelho cefálico se encontra num desses dois estados, mas, indicar o estado ou a condição de um órgão ou aparelho, na realização de um fenômeno ou de uma função, explicar o seu mecanismo ou a maneira de se efetuar, não é determinar a sua causa, são fatos diferentes, não devem ser confundidos. A observação registra que a perda de sangue, em quantidade excessiva, e às vezes até de uma pequena porção traz como consequência o sono, o delíquio, a síncope ou a vertigem e mesmo a morte física. Ainda outras manobras provocam o sono, a inalação dos anestésicos, os passes magnéticos, a sugestão, o repouso e até o movimento, quando cadenciado,
um canto monótono e a sua ausência de luz, tudo isso, todas essas manobras são apenas condições para o sono, são, quando muito, causas predisponentes. A causa do sono, a única real, verdadeira, aquela que o determina e impõe, e a necessidade da suspensão da atividade psíquica, a supressão das funções de relação, a paralisação temporária da vida animal. O sono é para a vida animal o que a fome e a sede são para a vida orgânica. Pela fome e a sede o corpo reclama alimentos, pelo sono a alma pede alento. O sono é também uma necessidade psíquica. Os sonhos e as alucinações são fenômenos puramente psíquicos que não podem ser explicados fisiologicamente. Por isso as teorias, que a ciência materialista criou para os explicar, são falsas e até irrisórias. Por elas, os sonhos são produzidos por perturbações do aparelho digestivo. São o produto de uma atividade inconsciente. São o fruto da superexcitação de certos grupos de células cerebrais, quando outros centros estão em repouso. Daí a sua incoerência. Não se lembram os criadores de tais teorias esdrúxulas de que há registrados sonhos autênticos, que foram verdadeiras profecias. Passa-se nos sonhos o mesmo fato que se dá no sonambulismo lúcido. A alma do magnetizado vê e ouve aquilo que se dá centenas de léguas, lê no passado e no futuro. Fatos que o corroboram e não faltam, encontram-se nos livros religiosos e nos profanos, nos romances e nas páginas da história. As alucinações estão no mesmo caso, não podem ser explicadas fisiologicamente, porque nem são fenômenos psíquicos, mas fatos espiríticos. A pretensão da ciência materialista explicá-las, é simplesmente ridícula. Não se pode aceitar, seriamente, como perversão dos sentidos, alucinação, audição de palavras, frases e dissertações em língua que o ouvinte não conhece, e que ele repete com dificuldade, ou ainda a audição de uma peça de música. Assim também a descrição exata da figura de um indivíduo, que o vidente nunca vira antes, falecido ou ausente, descrição minuciosa de seu porte, feições, atitudes e gestos habituais, o que revela a realidade e prova a identidade da pessoa, embora só ele visível. São numerosos os fatos desta natureza, registrados na literatura médica, na dramática e em outras. Portanto, as teorias inventadas pelos materialistas para explicar o como e o porquê dos sonhos e alucinações, são falsas, não passam de meras hipóteses, sem fundamento, sem as condições das científicas. Fenômenos puramente psíquicos e fatos espiríticos, como certas alucinações, verdadeiros casos de mediunidade, não obedecem a leis orgânicas. As nevroses, e, entre elas, principalmente, o sonambulismo, a catalepsia e a loucura, não têm explicação satisfatória e racional fora das teorias, princípios e leis provenientes do estudo dos fenômenos espiríticos. Os fenômenos, hoje estudados e vulgarizados sob o nome de hipnotismo, e de há muito conhecidos pelos Mesmer, Puisegur, Dupotet, e muitos outros, antes e depois deles, a chamada transposição dos sentidos, a penetração ou leitura do pensamento e sua transmissão, assim como a exteriorização da sensibilidade e outros, não podem ter explicação plausível, racional, científica, senão na existência do corpo astral, corpo anímico ou perispírito, que é constituído pelo fluido etéreo ou fluido universal, cuja existência foi, há pouco, demonstrada experimentalmente. O espiritismo, portanto, é uma ciência profunda, vasta, eclética, cujo estudo é de suma utilidade. Tendo afirmado que o espiritismo é ciência vasta, profunda, eclética, cumpre-me demonstrá-lo, porque hoje não basta afirmar, é preciso provar, tornar a coisa evidente, palpável. O tempo do magister de Schitt foi-se. Obediente ao método, provarei primeiro que é ciência, demonstrando depois que é vasta, profunda, eclética,
porque abrange o ciclo das evoluções que o espírito realiza desde o seu início, desde a sua origem. Vejamos, para isso, em que consiste o que se denomina ciência. A ciência é o conhecimento das coisas, dos fatos e dos fenômenos em si mesmos, em sua natureza e nas suas relações entre si com tudo que os cerca, o meio, o ambiente. Esse conhecimento só se obtém pelo estudo metódico, observação atenta e análise minuciosa. É, portanto, a ciência fruto de nossa inteligência, resultado de nosso trabalho. Ela visa um fim, satisfaz uma necessidade do nosso espírito. O espírito sente incessantemente necessidade de investigar, é ávido de conhecimento, quer luz, mais luz, sempre luz. O universo é infinito, a avidez de luz é insaciável, a matéria de estudo inesgotável. A ciência é um corpo de doutrinas, sintetizando todas as leis e princípios, deduzidos do estudo do universo. Ela é, pois, um conjunto de ciências. As ciências, portanto, são múltiplas e várias, tantas quanto são os objetos de estudo, todas visam o mesmo fim, mas cada uma tem o seu objeto, a matéria de que se ocupa, umas são concretas, outras abstratas. Assim, pois, não podem todas aplicar os mesmos métodos, mas cada qual reclama métodos, processos e aparelhos adequados à observação e análise da coisa, fato ou fenômeno, que é objeto do seu estudo. É o que se vê, o que se nota em todas as ciências até hoje constituídas. As matemáticas, a astronomia, a física, a química e as ciências biológicas, botânica, zoologia, antropologia e a moderna sociologia, todas têm a sua matéria de estudo, e servem-se de métodos, processos e aparelhos apropriados, de acordo com a natureza do seu objeto e segundo as necessidades do estudo. Preencherá o Espiritismo esses requisitos, satisfará essas condições para merecer foros de ciência. O Espiritismo tem por fim, esclarecer-nos sobre o outro mundo, sobre a vida além túmulo, provar a existência da alma, sua preexistência e sobrevivência ao corpo, satisfazendo assim uma necessidade ineludível da nossa alma, aspiração incessante de nosso eu. Ele estuda os fatos extraordinários, mas numerosos, numerosíssimos, que constituem uma ordem de fenômenos, até há pouco reputados sobrenaturais, e por isso relegados como inobserváveis, indignos de estudos, os quais, entretanto, convenientemente observados, provam a existência do espírito, esclarecem-nos sobre a vida além túmulo, pondo sob os nossos olhos maravilhados, estupefatos, um outro mundo. Os fatos que constituem o objeto do espiritismo, não são sobrenaturais, nem mesmo extraordinários, senão porque escapam à observação dos que não sabem vê-los. Eles são naturais, como tudo quanto existe no universo, são comuns, ordinários e até frequentes. Mas para os ver, os observar, aprender a notá-los e os reconhecer, quando e onde quer que se apresentem, era preciso descobrir o instrumento capaz de os registrar, tornando-os evidentes e palpáveis. Esse instrumento é o médium. Achado o instrumento, estudado em suas aptidões, começaram os fatos a ser observados, a princípios espontâneos, mais tarde os provocados, no intuito de reconhecer a causa produtora de tais fenômenos. Como resultado dos estudos espiríticos, a imortalidade da alma é estatuída em princípio, perfeitamente determinado por provas irrefutáveis. A sucessão das existências ou multiplicidade de vidas corpóreas de uma individualidade consciente, o espírito humano, denominada reencarnação, constitui uma lei a que estão sujeitos todos os espíritos, e é condição essencial ao seu progresso. Assim, pois, o espiritismo visa um fim, estuda uma ordem de fatos, emprega métodos, processos e instrumentos exclusivamente seus, cria teorias, estatui princípios, estabelece leis, satisfaz assim e preenche todos os requisitos exigidos pelos foros científicos.
O Espiritismo é, portanto, sem a mínima dúvida, uma ciência. Ciência vasta, profunda, eclética. Ele constrói a síntese da vida humana, abrange o ciclo das evoluções do espírito, ab initio aeternum, do início ao infinito. Seus princípios, suas leis têm aplicação universal, são fanal no meio das trevas que nos cercam, são farol no mar tempestuoso da vida. São farol no mar tempestuoso da vida, porque fazem ver um porto de abrigo na calma, na resignação, na paciência, refúgios seguros contra as tempestades morais, consequências de nossos vícios e erros, frutos do nosso atraso, do nosso orgulho. São fanal no seio das trevas que nos cercam, porque desvendando o mistério de como se opera o nosso progresso intelectual e moral, pelo processo da reencarnação ou sucessão das vidas corpóreas, demonstrando a preexistência e sobrevivência da alma humana, rarefaz, adelgaça o véu que oculta à nossa vista uma série de vidas, cada qual menos luminosa, menos limpa de erros, faltas, vícios e crimes, o que nos faz compreender o porquê o mundo é uma escola, onde devemos aprender a amar o próximo como a nós mesmos, e como a reencarnação é uma necessidade, pois que a vida corpórea é um meio de reparação, aproximando um do outro, ofendido e ofensor, ou reunindo em uma mesma família, sob o véu da matéria e graças ao esquecimento do passado, a vítima e o seu algoz. Demonstramos com argumentos tirados da história e também por uma apreciação dos fatos inerentes à natureza humana, que a medicina, como arte de curar, é filha legítima do Espiritismo. Provamos depois, e o fizemos por demonstração analítica, que o Espiritismo é ciência, e ciência de observação, na qual também se recorre ao método experimental. Vamos, agora, mostrar por uma exposição de fatos, o ecletismo e a profundeza e vastidão da doutrina espírita. O fenômeno vital, denominado atavismo, cuja explicação pela escola materialista é inaceitável, repugna a razão, por absurda, explica-se, entretanto, espiriticamente, de modo racional e satisfatório, pela teoria da reencarnação, e o fato torna-se evidente, palpável, indiscutível, porque fala a razão. E, não só se compreende se aceita o atavismo psíquico, moral e intelectual, como também o mórbido e orgânico, estes, absolutamente inadmissíveis com explicação materialista ou organicista, e aqueles, ainda mais, porque não se compreende o seu mecanismo, o processo de transmissão não se atina com o transmissor da herança. Provada a existência da alma, ninguém de certo porá em dúvida que é ela quem dirige o corpo, anima e domina, ela vai ser o transmissor, o veículo dos vezos e cacoetes e também das moléstias. Um espírito brutal deve ter um corpo grosseiro, adequado às suas necessidades, para estar de acordo com a sua natureza. Um espírito angélico tem, não pode deixar de ter, um corpo delicado, apropriado à agudeza do seu engenho, afinado pela sutileza de seus sentimentos. O corpo é para a alma o que a roupa é para o corpo, um agasalho, um abrigo, contra as intempéries, um véu sobre a nudez. Nem só o rosto, que se diz ser o espelho da alma, com sua feição particular, a fisionomia, mas o corpo todo, no seu conjunto pela proporcionalidade das suas formas e por sua atitude nos impressiona, não há quem o não tenha experimentado, e essa impressão é agradável, simpática, ou antipática, mas só a temos em presença de um vivente, criatura humana ou animal. A emoção, que sentimos ante o morto, é muito diversa, é antes um abalo, um choque, um sentimento de repulsão instintiva. Assim, pois, a alma domina o corpo, envolve o todo, não está encerrada no seu interior, e até se revela na simples forma de um pé. As mãos patenteiam de tal sorte a natureza e tendências do espírito que, estudando-as, criou-se a quiromancia, cultivada na antiguidade por sábios e filósofos, Artemídoro de Éfeso, Agripa, Henrique Cornélio, médico, filósofo e historiógrafo,
Robert Fludd, médico e filósofo, o sábio jesuíta Delrio e outros. É, porém, sem dúvida, a cabeça que mais e melhor mostra a influência da alma sobre seu corpo, com suas bossas e protuberâncias, a face, sede dos músculos da expressão de nossas emoções, tão bem estudadas por Darwin e Duchenne de Boulogne, a boca, larga ou estreita, de lábios grossos ou finos, de comissuras levantadas ou abatidas, cuja forma, finalmente, traduz, exprime uma variedade quase infinita de sentimentos e ideias. A boca forma e emite a palavra, a boca estereotipa esses frementes estados da alma, o pranto e o riso. E os olhos que são, por seu brilho e transparência, como uns globos cristalinos, onde se refletem em cambiantes infinitas as emoções da alma. E até o nariz e as orelhas, finalmente, todas as partes componentes do rosto são delatoras das disposições e tendências do nosso espírito. Lavater, com seus belíssimos e muito interessantes estudos das fisionomias, em que colaborou o grande Moreau de Lasarte, e, antes deles, Adamantius, médico do século IV, Porta, Jean-Baptiste, célebre físico, inventor da câmara escura, que publicou um tratado, de humana fisionomia, em Sorrento, no ano de 1586, Lachambre, médico de Luís XIV, o célebre pintor Lebrun, e ainda outros, Gauss-Purzen, médicos, criando a frenologia, cultivada depois por Broussais, F. Combe, Vimont e outros. Todos eles são intérpretes da ação e da influência e domínio da alma sobre o corpo. Todos eles são os precursores no estudo das relações do espírito com o corpo. Esse estudo só o espiritismo pode tornar completo, fazendo conhecer o modo por que se estabelecem essas relações e como se formam ou se criam as ligações entre o espírito e seu corpo. Conhecimento impossível sem o concurso, sem o auxílio do instrumento, o médium. O médium vê e descreve os laços fluídicos que ligam o espírito ao seu corpo, e assim, mas só assim e por esse processo o estudo da encarnação pode ser feito. Sabe-se hoje que o espírito assiste, preside a formação do seu corpo, transfundindo-se, consubstanciando-se nele pelo perispírito, corpo anímico traço, molécula a molécula, órgão por órgão, durante a gestação, até completar a evolução fetal, e dele toma posse inteira, absoluta, a natalidade, assenhorando-se então totalmente do barco que aparelhou para navegar o mar tempestuoso da vida material. Sabe-se hoje, e isso é racional, cala na consciência, sente-se que deve ser assim, é o próprio espírito quem escolhe, após demorado estudo na vida espírita, durante a desencarnação, e busca, segundo suas necessidades, de ordem moral e intelectual o país, a sociedade, a família, os seus genitores, tudo enfim quanto deva e possa concorrer para o seu progresso. Assim é ele o principal, se não o único responsável pelas contingências, pelas vicissitudes e dificuldades que o assoberbam durante a vida corpórea. Por esse modo admite-se que o espírito possa transmitir, aceita-se, porque é compreensível, que ele imprime em seu corpo, igualmente com o tipo e a forma, sua feição característica, suas tendências morais e intelectuais, dando mais desenvolvimento ora aos centros afetivos, ora àqueles que servem à inteligência, de onde resulta a diferença de caráter, de gênero e de temperamento que se observa nos indivíduos, desde a infância. Assim se explicam e se compreendem as vocações, a maior ou menor habilidade para as belas artes ou para as artes mecânicas, e o porquê se diz, e é exato, que a criatura nasce músico, poeta, artista, comerciante, soldado, advogado ou médico. Resulta desse fato, provém daí a importância do papel da família na sociedade, e a responsabilidade social dos genitores, a quem incumbe educar a prole, constituindo o fim principal da educação reprimir, ou a menos, modificar as tendências perniciosas dos filhos, que cedo se revelam,
e a coroçoar e desenvolver as benéficas. O Espiritismo é um poderoso foco de luz, cujos raios atingem as fronteiras da esfera intelectual e iluminam todo o ciclo da vida. Ele esclarece e justifica as chamadas ciências ocultas, explicando, racionalmente, suas deduções, os porquês da vida astral e física. A história universal, a vida dos povos, sua natureza, seu caráter recebem dele a mais viva luz. E a que se esparge sobre as ciências médicas ilumina todo o seu vasto território, devassando os mais profundos recônditos dos seus domínios. Na antropologia, designação que abrange a anatomia, ciência da estrutura e conformação dos órgãos, a embriologia, ciência da formação e desenvolvimento do feto, a teratologia, ciência das anomalias dos indivíduos, os monstros, e dos órgãos, disformidades, o Espiritismo revela, desvenda e põe patentes sob os nossos olhos o porquê desses fenômenos, sempre desagradáveis, ora estupendos, muitas vezes repulsivos. Ele nos faz ver e compreender o como e o porquê uma emoção perturba as funções do aparelho digestivo, que até certo ponto, isto é, no seu mecanismo íntimo, nos seus processos físico-químicos, são independentes da vontade, e as do aparelho circulatório, que também se efetuam fora desta alçada, e cujo centro, o coração, tem entretanto o seu ritmo perturbado, e pode imobilizar-se, determinando a extinção da vida física, ao embate de uma emoção violenta e brusca. Estas funções, como todas as que têm por fim nutrir, reparar, conservar os órgãos, e são por isso denominadas de vida vegetativa, se exercem e operam sob o influxo direto e imediato de uma inervação que lhes é peculiar, o sistema ganglionar, também chamado grande simpático, constituído por uma série de gânglios nervosos, reunião, grupo de células nervosas, ligados entre si por cordões igualmente nervosos, verdadeiro rosário, composto de 19 a 25 gânglios para cada lado, os padrenossos do rosário, que se encontra nas cavidades esplâncnicas, região cervical, caixa torácica e ventre, junto à coluna vertebral desde o átras até o cóccix, circundando-a como um colar ou cadeia sem fim. Posto que autônomo na sua função peculiar, o nervo trisplânico, ou grande simpático, não só se acha separado do sistema cérebro-espinhal, mas vive sob sua influência, é seu subalterno, está ligado a ele pelos nervos aferentes, cordões nervosos que, partindo dos nervos cranianos e dos raquidianos ou espinhais, penetram, um por um, todos os gânglios do grande simpático, onde se originam os numerosíssimos filetes nervosos que, acompanhando os canais circulatórios, sanguíneos e linfáticos envolvendo-os como a eira envolve um muro, e penetrando suas paredes, dirigem-se com eles a todos os órgãos e tecidos do corpo humano. Nestas condições, só indiretamente os órgãos e aparelhos da vida de nutrição recebem influxo do sistema nervoso cérebro-espinhal, adstrito à vida de relação, pelo que, para explicar a perturbação das funções digestivas e circulatórias, por traumatismo moral, reconhece-se a necessidade de um outro agente, além dos nervos, capaz de fazer compreender os efeitos de uma ação indireta, remota e, posto que impalpável, tão enérgica, tão terrível que pode fulminar como raio. Esse outro agente é o perispírito, corpo anímico constituído de uma matéria etérea, parte do fluido universal selecionado e pertencente a cada esfera ou mundo, e por via do qual o espírito se incorpora, consubstancia-se órgão por órgão, molécula a molécula com o seu corpo, a cuja organização, a cuja constituição e feitura ele assiste e preside, semelhante ao pedreiro que amassa o barro, prepara a argamassa, escolhe e afeiçoa o material com que faz o muro e constrói o edifício. Ao embate de uma paixão violenta, o espírito se conturba, comove-se, o espírito se confrange, o perispírito se contrai necessariamente,
mais ou menos conforme o choque é mais ou menos violento, inesperado e cruel. O perispírito contraindo-se diminui o seu influxo sobre a molécula material, sobre a célula orgânica, sobre o órgão, que por isso perde o calor, a energia, a atividade e até a vida. Assim, desse modo, compreende-se como uma emoção brusca e violenta pode, não só perturbar funções, que se não exercem sob o influxo dos nervos da vida de relação, mas até aniquilar o vivente. Eis como, com um pequeno raio de luz, o Espiritismo ilumina, esclarece pontos obscuros, da anatomia, da fisiologia, da patogênese e da embriogenia, até hoje imperscrutados, e, sem essa luz, imperscrutáveis. Acaba de ver o leitor como a luz, que se irradia dos estudos espiríticos, penetra nos mais fundos recessos de ciências positivas, como são as antropológicas, fazendo achar solução racional para os intrincados problemas de fisiologia patológica e embriogenia. Supõe, talvez, que aí para a força iluminativa do farol, que é o Espiritismo. Se assim pensa, engana-se, como vai ver, e para convencer-se do seu engano, basta uma digressão pelo campo da nosologia, onde se encontram, principalmente no terreno de teologia, um dos mais escabrosos os mais difíceis problemas das ciências médicas. Aqui o auxílio da ciência espírita é inestimável, pelos recursos com que arma o médico para vencer as maiores dificuldades do diagnóstico, pelos esclarecimentos que lhe fornece para explicar a origem de certas moléstias, e também a resistência admirável do organismo às causas morbigênicas. Em geral, o indivíduo que é metódico, paciente e calmo, que segue uma norma de vida regular e não é atropelado pelo revolutear da sociedade, cuja atividade não é solicitada simultaneamente por uma multiplicidade de coisas as mais disparatadas, esse tal é sadio, tem a vida longa. As estatísticas da mortalidade pelas profissões são disso a melhor prova. Para eles se ingram em mar sereno e batel da vida. Aqueles, porém, cuja atividade é despertada e instigada, quase incessantemente, por mil objetos diferentes, que vivem contrariados sob a pressão de sentimentos deprimentes, esses são doentes, sua vida raramente é longa, são eles que concorrem com a maior cifra para o obituário. Esses são os pilotos, cujas naves acossadas pelas tormentas da vida, muitas vezes sossobram em meio da viagem, porque as ondas enfurecidas, que são as paixões, gastaram, exauriram as forças, e com elas a coragem, o ânimo timoneiro, que tomba vencido. A maioria das enfermidades tem suas causas predisponentes no enfraquecimento do espírito, que por seu abatimento, por seu desânimo, não comunica, não transmite ao corpo a vitalidade que nasce da energia. A alegria é expansiva, ela vigora a circulação, aquece, dá calor ao corpo, anima e robustece o organismo, mantém a saúde, prolonga a vida. A tristeza, ao contrário, é reconcentrada, ela retarda a circulação, arrefece, tira calor ao corpo, desanima e enfraquece o organismo, arruína a saúde, encurta a vida. Mas, como os extremos se tocam, e todo excesso é mau, se a deprimente tristeza é funesta a existência, alegria, quando excessiva, materializada, nada é racional, não é menos, pode até fulminar. São os proletários, para quem a vida é mais penosa, mais cheia de contrariedades, os que povoam os hospitais, eles, de cujos seios saem esses bravos, esses destemidos, esses heróicos pilotos, mártires do progresso, cujos nomes, entretanto, a história, rara vez, registra, eles que navegam em busca da verdade, afrontando as sirtes e cachopos do mar bravio que é a vida humana. Tendo mostrado e assim feito ver que as conturbações da alma, seu abatimento e desânimo, pelas inúmeras e perenes dificuldades que assoberbam-na, cotidianamente, são causas predisponentes às moléstias somáticas, pelo estado de languidez e falta de energia do organismo,
para reagir sobre o ser confuso, e nesta designação estão incluídos todos os agentes capazes de modificar o organismo ou alterar a saúde e aniquilar o vivente, quer os de ordem material, quer os de ordem moral, os físicos e os sociais ou os sociológicos. Passo a mostrar, tornar visível, palpável, aquilo que, entretanto, já de ser evidente, menos, porém, para os organicistas ou materialistas, isto é que as nevroses são moléstias da alma, devidas ao sofrimento do espírito, ou pura e simplesmente provocadas por espíritos. Dá-se o nome de nevroses, em medicina, a estados mórbidos que consistem em perturbações funcionais, sem lesões materiais nem causas apreciáveis, e que se observam principalmente na vida de relação, mas também na vegetativa. As nevroses com sede no aparelho digestivo, no circulatório e no respiratório, raramente são impulsivas, isto é, são capazes de dominar a vontade, a dispepsia, a asma e angor pectoris, aquelas, porém, que afetam a vida de relação, e são constituídas por alterações da motilidade, da sensibilidade ou da inteligência, perturbam, suspendem, alienam a vontade, subjugam a consciência, quase reduzem a criatura humana às condições do bruto, da fera. As primeiras têm por causa uma alteração de função, dependente ordinariamente de um vício dietésico, o hepetismo, a sífilis, a escrofulose, etc. As segundas, as que afetam a vida animal, não se filiam a causa alguma orgânica apreciável. Destas, umas, como a nostalgia e a hipocondria, são mera exteriorização de estados da alma, outras traduzem uma desordem nas relações da alma com seu corpo, como a catalepsia, outras, como a histeria, representam estados complexos, misto de desordens psíquicas e intervenção de uma vontade ou atividade estranha, invisível, um espírito traço. Outras finalmente, como a loucura na maioria dos casos, são fenômenos espiríticos, são fatos da vida espírita. O doente, neste caso, é simplesmente um médium de incorporação, um possesso, um obsedado. O fenômeno de possessão, ou incorporação, na linguagem espírita, que significa a possessão do espírito encarnado pelo desencarnado, o qual se apossa do organismo, bruscamente com violência, ou, lenta e insidiosamente, e de um ou de outro modo na histeria, é o que constitui o chamado desdobramento da personalidade, que é antes uma duplicação do indivíduo, porque, não podendo a alma separar-se completamente do seu corpo, pois seria a morte, o que de fato se dá é a subjugação do encarnado pelo desencarnado, o predomínio deste sobre aquele, que, não obstante, continua ligado ao seu corpo, na posse dele, posto que contrariado, subjugado. Isto é admissível, compreende-se, ao passo que o desdobramento da personalidade, como diz o organicista, materialista disfarçado, é inaceitável por absurdo. A unidade é indivisível, o homem é uno, a criatura é indivisa. A loucura é, na maioria dos casos, uma obsessão, às vezes, simples alucinação dos sentidos, outras vezes, desordem da inteligência ou perversão do senso moral, outras, depressão, quase aniquilamento das faculdades psíquicas, verdadeiro embrutecimento. São estados da alma, devidos à ação mais ou menos direta dos espíritos desencarnados ou mesmo encarnados, influindo sobre as criaturas de diversos modos, desde a simples sugestão, insistente, perene, tenaz até ação direta, enérgica, violenta, provocando os chamados ataques. O espírito age movido pelo amor ou pelo ódio, sob o influxo de um desses sentimentos, mas dominando sua paixão. Ele procura captar a confiança de sua vítima. Sua ação é intencionalmente demorada, mas branda, incessante, mas delicada. Se, porém, a paixão o domina, a agressão é violenta e brutal. Assim se compreende e explica-se o porquê das formas tão variadas, quase infinitas, da histeria, desde a simples tristeza ou alegria,
sem causa que as justifique, até a abstração, elevou o embevecimento e o êxtase até a loucura, desde o estado em que a vítima canta ou dança, grita e chora sem saber porquê, até aquele em que, furiosa, rasga as vestes, debate-se e cai por terra, convulsa, em contorções medonhas, horrorosas ou lúgubres.